Então, nesse vídeo você vai aprender a retomar o controle do comportamento do seu filho. Muitas mães se queixam por não saber o que fazer com o filho, né? Filho que tem um comportamento desafiador, filho que não obedece, filho que faz birra a todo instante. Então, fica nesse vídeo que você vai descobrir como retomar o controle do comportamento do seu filho. Mas antes, vamos entender como funciona a mente do seu filho. Então, a mente ela é dividida em duas partes, em mente consciente e mente subconsciente. A mente subconsciente é aquela mente racional, é aquela mente que compreende o mundo através de causa e efeito, né? É a mente que nós, adultos, temos completamente desenvolvida. Já a mente subconsciente é a mente da emoção, é a mente das memórias mais profundas, é a mente onde tudo aquilo que nós aprendemos durante a infância está depositado, é como se fosse um baú das memórias. Inclusive, muito dessas memórias nós não temos acesso de forma consciente. Então, durante a primeira infância, principalmente de 0 a 3 anos, é o momento onde nós estamos depositando todas as memórias dentro do baú dos nossos filhos. E essa mente subconsciente, do 0 até por volta dos 6 anos de idade, ela está completamente aberta. Ela não está ainda desenvolvida, completamente desenvolvida, assim como a mente consciente. Então, a mente consciente dos 0 aos 6 anos ainda não está completamente desenvolvida. Esse intervalo de tempo dos 0 aos 6 anos é o período mais crucial da vida do seu filho, no qual você está depositando todos os padrões de pensamento, todas as crenças e tudo aquilo que vai moldar o comportamento dele, não só hoje, mas também no futuro. Então, hoje existem diversos cursos de mentalidade, diversos coaches que ensinam a retirar essas crenças limitantes, né? Que ensinam a retirar essas memórias negativas que foram depositadas durante a primeira infância e construir novas crenças, substituir por crenças positivas, né? Por crenças de crescimento. Então, você, pai e mãe, é um coach. Você, pai e mãe, tem o poder de já construir as crenças que você deseja na mente do seu filho. Então, você tem a capacidade de moldar hoje o comportamento do seu filho. Como? Instaurando crenças positivas, crenças virtuosas. Ensine o seu filho, instaure crenças que sejam crenças de virtude, crenças que ensinam padrões positivos para ele, sem que lá no futuro ele precise adquirir um curso de mentalidade ou que ele precise ter acesso a um coach. Não que isso seja negativo, mas isso já pode ser feito durante a infância por você, pai e mãe, né? Sabendo que a mente consciente e a mente subconsciente estão em completo desenvolvimento dos 0 aos 6 anos. Esse é o período crucial no qual o seu filho vai desenvolver hábitos e comportamentos de acordo com aquilo que você está depositando neste baú. Ao contrário de nós, adultos, a mente subconsciente das crianças, ela está aberta, como nós acabamos de ver, né? Então, ela está ali, o baú está completamente aberto e nós conseguimos depositar tudo o que nós quisermos, principalmente aqueles padrões de pensamento e aquelas crenças que são repetidas cotidianamente. Não se preocupe, quer dizer que hoje eu me irritei com meu filho e ele depositou essa memória no subconsciente. Não necessariamente. Para depositar algo no subconsciente de uma criança, é necessário repetição ou até mesmo uma emoção muito forte, muito marcante. Então, quando é algo muito marcante, que nós chamamos de trauma, ou quando você repete todos os dias a mesma coisa, todos os dias a mesma fala, todos os dias a mesma ação. Isso será encaminhado para o subconsciente do seu filho. Por isso que é extremamente necessário que você tenha atenção a tudo aquilo e a forma que você lida com o seu filho. Por isso que eu sempre digo que é importante planejarmos a nossa família, planejar o futuro do nosso filho. Então, planejamos
tantas coisas na nossa vida, planejamos uma viagem, planejamos as nossas finanças, planejamos a aquisição de algo material, mas esquecemos do mais importante, que é planejar a educação dos nossos filhos, porque é esse planejamento que vai me dar um norte de como agir, do que fazer. Então, de acordo com os objetivos que você tem para o seu filho, você vai agir de acordo com esses objetivos e com esse planejamento que foi feito. E toda a família tem que participar desse planejamento. Todos devem fazer parte de um plano maior. Todos devem estar inclusos nesse plano. Não só você, mãe, mas o pai, principalmente os irmãos e todos aqueles que convivem no mesmo local. Por que eu estou falando sobre planejamento? Porque é tudo isso, né? Então são as memórias que eu deposito no subconsciente do meu filho, é o planejamento que eu faço para a vida dele que vai construir o seu comportamento, que vai estruturar o comportamento do seu filho. E claro que todas essas lembranças, todas essas memórias que estão sendo depositadas na mente do seu filho, diz respeito sobre quem você é, diz respeito sobre a sua atitude como mãe, sobre a sua atitude como pai, porque os nossos filhos são nossos espelhos, né? Os nossos filhos refletem aquilo que nós temos de mais profundo. Por isso que alguns pais e algumas mães não conseguem lidar com algumas situações que o filho apresenta, justamente porque quando na infância desse pai e dessa mãe não souberam lidar com esse tipo de comportamento. E aí esse pai e essa mãe está apenas refletindo aquilo que ele viveu com a criança, com o filho. Um dos primeiros pontos que eu trago aqui para você é a autorreflexão. Então, refletir sobre os seus padrões de pensamento, refletir sobre as suas ações, refletir sobre aquilo que para você é importante, quais são os seus valores e aquilo que você quer que o seu filho absorva. Esse é um dos primeiros pontos. O segundo ponto é dar o exemplo, é ser exemplo para o seu filho. Eu já fiz uma autorreflexão, eu já sei o que eu quero transmitir, o que eu quero depositar no baú do subconsciente do meu filho, e agora eu preciso ser exemplo, porque o exemplo fala mais do que as palavras, e isso não é somente um jargão, isso é fato. Se você quiser ensinar algo para o seu filho, se você quer moldar o comportamento do seu filho, é necessário que antes você molde o seu comportamento. Então, se eu quero que o meu filho seja educado, eu antes preciso ser educada. Se eu quero que o meu filho fale sem gritar, antes eu preciso falar baixo. Porque as crianças aprendem por meio da imitação. As crianças aprendem por meio do exemplo, principalmente do pai e da mãe. Esse seria o segundo ponto. E o terceiro ponto é instaurar pensamentos virtuosos na mente dessa criança, para que lá na frente ele não precise reprogramar a sua mente, para que lá na frente ele não precise buscar terapias ou tratamentos ou até mesmo cursos para reinstaurar crenças positivas. Algo que é de certa forma simples e que você, pai e mãe, tem o poder aí na sua mão, que é o de modelar não só o comportamento, mas de modelar todas as crenças que farão parte, né, e que ficarão guardados as 7 chaves nesse baú subconsciente. É possível modelar não só a mente, mas o comportamento. Se o seu filho tem de 0 a 6 anos, é totalmente possível modificar as crenças que ele está depositando, né? É completamente possível desfazer traumas e completamente possível modelar o comportamento dele de acordo com os seus padrões, de acordo com os seus valores. Porém, para isso é necessário que você siga esses passos que eu coloquei aqui.